Melhor atendimento, tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali Candelária, é logo ali Jiqui, é logo ali Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios pra você. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 2 convidados. No primeiro bloco vamos conversar com o deputado estadual Carlos Augusto. Ele conosco vai abordar alguns assuntos relativos à sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e também com ele vamos conversar a respeito de política partidária, os projetos para o seu partido no Rio Grande do Norte e também na cidade de Parnamirim. Você que está nos acompanhando pode participar e construir conosco esse programa. Basta mandar a sua mensagem através de mensagem de texto ou WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e constrói conosco o programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União. Também no programa de hoje vamos conversar com o Tomás Neto, secretário de Obras da Prefeitura de Natal, conosco vai falar a respeito de obras que estão em andamento na Prefeitura de Natal e também conversar com a gente a respeito do que está programado para este ano de 2016. E algumas obras como estão bastante esperadas a sua conclusão, por exemplo, o viaduto do Baldo. Quando é que vai terminar esta obra? Esta e outras perguntas vamos fazer aqui ao vivo. E se você tiver alguma dúvida, você já sabe. Ou se não sabe, anota o número que é fácil. 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participe e constrói conosco o programa Espaço Cidadão na TV União. Eu lembro você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde. Dentre eles, o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a CAURNE e também a Unimed Natal. Dê uma passadinha na Clínica de Olhos Santa Beatriz, que fica ali bem pertinho da maternidade Januário Cico. Ainda um recado do nosso Posto Integração, agora afiliado à rede de postos Amigo. Cuide bem do seu carro, abasteça no Posto Integração, que funciona 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E o combustível testado e aprovado, com a qualidade e com a marca da Petrobras. Antes do nosso intervalo, o último recadinho da nossa Drogaria Saúde. Você sabe como é que faz para saber se tem oferta lá na Drogaria Saúde? Ligou, chegou? É bem rapidinho. No 3232-3000, você liga para a Drogaria Saúde e vai consultar sobre diversas promoções que acontecem diariamente para você comprar um medicamento com desconto maior ou mesmo na Drogaria Saúde, que é logo ali. E é daqui que tem Candelária, Jiqui, Nova Parnamirim, Cidade Satélite e Alecrim
Então, ligando para a Drogaria Saúde, você vai consultar sobre a promoção que vai ter no dia para você e também com um detalhe, né? Não só o desconto de medicamentos, mas em toda a área de perfumaria você vai encontrar sempre alguma coisa especial para você que acompanha o nosso programa Espaço Cidadão na TV União. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje do Espaço Cidadão, o deputado estadual Carlos Augusto Maia, que conosco vai conversar a respeito de sua atuação parlamentar e também sobre política partidária. E, na sequência, faremos um comentário, uma reflexão com vocês a respeito do movimento das ruas neste último dia 13 de março. Né? E, em seguida, o nosso convidado também, que é Tomás Neto, secretário de Obras da Prefeitura de Natal. Até já. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Nosso primeiro convidado de hoje é o deputado estadual Carlos Augusto e conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar e também sobre política partidária. E em seguida vamos entrevistar Tomás Neto, secretário de Obras da Prefeitura de Natal. Mas antes, eu quero fazer uma reflexão com você que nos acompanha, a respeito desse movimento, desse ronco das ruas. As ruas roncaram mais uma vez, a rua roncou e ai daquele político, não só de situação que está no governo, mas também de oposição, que não parar para refletir sobre o recado que foi dado, mais um recado que foi dado pelas urnas ontem, domingo, no dia 13 de março. É muito importante a gente ficar atento, inclusive, porque havia uma preocupação de que o movimento talvez tivesse um único objetivo, de maneira cega, que seria apenas retirar do poder a presidente Dilma, ponto e acabou-se, como se isso fosse resolver tudo. Ora, nós temos um Congresso que está com a Lava Jato por dentro. O próprio Eduardo Cunha
denunciado na Operação Lava Jato, já com batom na cueca e milhões de dólares na Suíça. Ele que, por exemplo, preside a Câmara com esses milhões de dólares na Suíça, em contas no exterior. Tivemos há bem pouco tempo atrás um Severino Cavalcante aqui de Pernambuco que com R$3 mil de propina de um restaurante dentro da Câmara saiu do poder. Mas Eduardo Cunha tem muitos tentáculos por dentro da Câmara Federal e já anunciou em alto e bom som: se eu sair, levo comigo mais de 180 parlamentares. Então, como é que um Congresso como esse pode votar o impeachment de quem quer que seja? É muito complicado. E se sai a presidente, fica Michel Temer para governar com Eduardo Cunha e governar junto com Renan Calheiros, tudo nas mãos do PMDB? Ah, mas se assim for, se faz um governo de transição, se pactua, o PSDB chega, a oposição chega, se dão as mãos e caminham juntos para uma próxima eleição. E por que isso não acontece agora? É evidente que, de fato, há uma inabilidade tremenda política por parte da presidente Dilma Rousseff. A notícia agora, em primeira mão, que há poucos minutos acontece, é que o ex-presidente Lula aceita participar do governo da presidente Dilma Rousseff. Isso tem uma faca de dois gumes e tem um duplo sentido. Por uns, há uma interpretação de que é uma tentativa de conquistar um foro privilegiado diante dos processos de investigação que correm de maneira avançada contra o ex-presidente, mas teria essa imunidade, um foro privilegiado a partir do momento em que assumisse o ministério junto com a presidente Dilma Rousseff. Por outro lado, aqueles que estão do lado do presidente, da presidente Dilma, avaliam que a presença dele fortaleceria, mas também há outras avaliações dentro do próprio PT de que seria um tiro no pé o fato de que a presença do presidente Lula, ex-presidente Lula, dentro do Ministério, do Palácio, do Planalto, poderia aí de uma vez por todas jogar para dentro do governo a Operação Lava Jato. E aí a questão acabar indo para um rumo que não se sabe onde pode parar. Semana turbulenta na cidade de Brasília, mas com recado importante dado pela voz do povo que foi às ruas. Um movimento, sim, que tem um perfil um pouco mais elitizado, classe A, B, classe média, a classe média alta, que foi mais presencial, que esteve mais presente nas ruas. Não significa dizer que o pobre, a população, também não esteja sofrendo, mas pelo menos talvez não tenha chegado ao mesmo ponto de quem foi gritar nas ruas com insatisfação, não só contra a situação de corrupção, mas principalmente o bolso, que está doendo muito diante da inflação que tem aumentado a cada dia. Os custos estão aumentando, mas os salários não aumentam. Então, a reflexão que a gente tem que parar e pensar, quem está sentado na cadeira de presidente da República, os ministros, aqueles que compõem o governo, o Partido dos Trabalhadores, receberam um recado forte. Mas, por outro lado, aqueles que pareciam tentar se oportunizar daquele movimento que estava colocado pelas ruas, né, os que queriam colocar-se, segundo a interpretação de alguns, como oportunistas, que seriam a oposição, o senador Zé Gripino, Geraldo Alckmin, o senador Aécio Neves, né, todos que pretendem retomar o poder que já ocuparam no passado recente, foram hostilizados pela multidão que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Havia uma preocupação de que talvez o movimento não estivesse enxergando toda a realidade em si, porque se aqueles do PT receberam dinheiro que veio de empresas que superfaturaram contrato com a Petrobras, nós sabemos, por outro lado, que membros do Democratas, do PSDB, PMDB nem se fala, aí espalhado em quase todas as etapas de escândalos, receberam. Então, como é que fica uma situação como essa? Algumas propostas dão conta de que se poderia formar um grande pacto, e a presidente Dilma, segundo uma das avaliações que tivemos hoje em outro programa que apresentamos aqui na televisão do nosso estado, por exemplo, Ney Lopes concordou e foi ponderar, que é de um lado político, o vereador Hugo Manso, do PT, ponderou e encontrou lógica um pouco nisso tudo, que seria, diante do fato do caos que está hoje a situação do país, por que não, por exemplo, a presidente ter um gesto de grandeza? Não era simplesmente um gesto de renúncia, mas diante de uma convocação de uma Assembleia Constituinte, dissolvendo todo o Congresso Nacional e convocando a Constituinte para votar e resolver tratar de temas urgentes da nação brasileira e, a partir daí, se convocar eleições gerais no nosso país. Pelo menos dessas eleições
que envolvem deputados federais, senadores, onde a Lava Jato está completamente dentro de um Congresso. O Congresso não tem força hoje para tirar presidente porque está completamente imerso em todo este mar de corrupção. Não são todos, não vamos generalizar, mas uma grande parte sim, no mínimo 1/3 pelo que se coloca, né, é do batalhão da tropa de choque de Eduardo Cunha, como o próprio já disse e gritou aos 4 cantos: se eu cair, 180 cairão comigo. Então a gente tem que ter calma, tem que parar, analisar, não é simplesmente arrancando a cabeça de um que o problema está resolvido. Não, isso é igual você cortar por cima um pé de carrapicho, a raiz está lá embaixo, então não vai se resolver. Daqui a pouco o carrapicho cresceu de novo. Então não é tirando um que o outro vai chegar e vai resolver, não. Então, diante de uma proposta como essa, a presidente sairia diante da convocação da Assembleia Constituinte, faria aí sim um governo de transição com prazo para aquelas pessoas que quiserem participar da Assembleia Constituinte, deputados nesta ocasião específica, teriam direito simplesmente a um mandato e por 2 eleições consecutivas não teriam direito de se candidatar, para que realmente, de uma vez por todas, se passe o Brasil a limpo, porque simplesmente tirar presidente não vai resolver, muito menos de um dia para a noite, a situação que o Brasil enfrenta hoje. A Lava Jato, né, tem que ser passando pelo Palácio Planalto, pelo próprio vice-presidente. Se o vice-presidente Michel Temer tivesse ido à manifestação que nós acompanhamos no Brasil inteiro, ele seria bem recebido? Será? Me parece que não. Nem os próprios líderes da oposição, Geraldo Alckmin, o próprio José Agripino, Aécio Neves, todos eles. Então a reflexão é muito mais ampla. O povo quer uma mudança mais profunda. Essa leitura a gente espera que os políticos que estão de plantão no poder, neste momento, façam para que o nosso Brasil volte a ter um rumo a seguir diante da situação que nós estamos enfrentando hoje. De um lado ou de um outro que você esteja, é importante parar e refletir. Cuidado, calma, para não servir de bucho de canhão nem de um que está no poder e quer permanecer, nem de outro que já esteve e quer voltar. É importante a gente entender que a mudança tem que ser bem mais profunda para que realmente haja resultado efetivo daquele clamor das ruas. Eu quero dar boa noite agora ao nosso primeiro convidado de hoje, que é o deputado estadual Carlos Augusto. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores deste excelente programa que é o Espaço Cidadão. Eu peço inicialmente, deputado, uma reflexão sua em relação a essa questão, né? Na sua avaliação, qual é a leitura que se faz da presença de parte do povo nas ruas neste último domingo? Robson, primeiro eu quero parabenizá-lo, porque eu cheguei aqui desde o começo da sua apresentação e você não está olhando para nenhum cartaz, né? Você está fazendo a sua análise, desenvolveu uma linha de raciocínio, sem olhar para nem o TP, né, que é o teleprompter, né? Então, eu estou observando aqui, não tem nada no TP, você desenvolveu sua linha de raciocínio, então, parabéns por isso, pelo cuidado e o respeito com o telespectador de estudar os temas antecipadamente, e aqui deixo esse registro. Com relação a Obrigado, deputado. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, né? Um momento de manifestações nas ruas, onde nós acompanhamos manifestações por todo o país, e ficou muito claro que a população foi às ruas principalmente e notadamente contra a corrupção, né? Que a população está mais indignada com a questão da corrupção. Nós, como você falou, fez a análise, o Aécio Neves, o José Agripino e o Geraldo Alckmin tentaram participar das manifestações, mas não foram bem aceitos pela população. Então, mostra também uma espécie de maturidade da população para que um partido político não queira assumir uma bandeira de luta quando toda a população está engajada. É um momento de análise, é um momento em que todos os políticos, todos os detentores de mandatos eletivos, eles estão fazendo essa análise, tem essa grande preocupação de ouvir a voz do cidadão, tem que estar sensível ao momento que nós estamos vivendo. Essa questão da Constituinte, que você muito bem colocou, que pode ser uma alternativa para superarmos essa crise que o país vive, mas também nós temos que fazer análise, porque você votar em representantes para o poder constituinte, ele é como se fosse você fazer uma cirurgia no país e
fazer um transplante de coração, digamos assim. É uma coisa muito sensível. Nós vamos abrir nossa legislação e numa Constituinte, a única limitação que eu acho que nós temos são umas normas de direito internacional, então nós estaríamos autorizando o legislador a legislar sobre qualquer tema nacional. Então, num momento de comoção, como nós estamos vivendo, um momento que nossas emoções falam muito mais alto, que às vezes nós não conseguimos... Do que o racional, né? Nós momentos. Não conseguimos desenvolver, como eu falei aqui, uma linha de raciocínio, porque nós somos levados por esse clima de combate à corrupção. Então, não é um momento muito propício para fazermos uma Constituinte. Então, para convocarmos uma Constituinte, convocarmos o poder, que todo poder emana do povo. Então, nesse momento, eu acho que não é um clima propício para a Constituinte. Mas nós temos que fazer análise, tem que levar em consideração mesmo o que a população tem clamado nos protestos. Eu tenho refletido, nós acabamos de sair de uma eleição presidencial, então a presidenta Dilma teve 51% dos votos, então já naquela época tinha 49% de pessoas que não estavam concordando com os rumos que o país estava tomando, mas 51% da população aprovou. Então nós temos que respeitar a vontade popular. Isso mostra as consequências que nós temos de um voto, né? Então nós vamos pagar no mínimo 4 anos por um voto que de repente você deu e você se arrependeu. Então você tem que fazer essa análise e no momento que você vai passar essa procuração para que uma pessoa te represente, você tem que confiar, tem que estudar o currículo daquela pessoa, porque você está dando realmente, você está otorgando poderes para que ele te represente, e muitas vezes o político ele perde essa representatividade. Nós estamos vivendo uma crise no Congresso Nacional, porque o cidadão, a sociedade brasileira, ela já acredita que o Congresso Nacional não nos representa. Não é? Então isso é muito grave, é questão de legitimidade. Então, justamente é por isso que a população tem ido às ruas e reclamado mesmo. Muito bem. Fala um pouquinho sobre sua atuação parlamentar. Quais seriam os 2 projetos que você poderia destacar de sua autoria nos últimos tempos na Assembleia Legislativa? O projeto de maior destaque foi uma proposição para o governo do Estado. Eu já estive em outra oportunidade explicando aqui, criasse na cidade de Parnamirim, na cidade de Parnamirim, o hub terrestre. Nós conseguimos identificar uma vocação para a cidade de Parnamirim, depois da saída do aeroporto Aloysio Augusto Severo, na cidade de Parnamirim. A cidade perdeu um pouco sua vocação. E hoje o jovem de Parnamirim, o estudante, ele faz o questionamento, né? Para que é que nós vamos estudar? Onde é que nós vamos encontrar uma vaga no mercado de trabalho? Qual é a vocação da cidade? É o turismo? É essa questão do hub, que é uma central logística, nós transformarmos Parnamirim num complexo logístico para atrair empresas que trabalham com essas centrais de abastecimento. Então, foi isso que nós começamos a desenvolver e apresentamos ao secretário de Desenvolvimento do Estado, Flávio Azevedo, este projeto. Ele achou muito interessante essa ideia. Nós realizamos essa audiência na cidade de Parnamirim e ele achou muito interessante, Robson, porque o Rio Grande do Norte pode, não só a cidade de Parnamirim, mas o Rio Grande do Norte pode encontrar uma vocação e virar um polo logístico no Nordeste, na região Nordeste, e assumir uma importância até a nível nacional nesse ponto logístico. Parnamirim foi escolhida pela localização geográfica, nós somos bem servidos pelos ramais rodoviários, nós somos cortados pela BR-101, pelo ramal ferroviário. Parnamirim ele é também servida pelo ramal ferroviário e pela proximidade dos portos de Natal e do porto de Cabedelo. Então é uma área bastante estratégica e nós identificamos uma área que é da Data Norte, mas o projeto não caminhou porque existe limitação judicial dessa área, né? Ela está em garantia de uma dívida. Nós estamos tentando localizar outra área ou fazer uma proposição para que essas demandas do Estado elas se concentrem em uma determinada área. Eu vou dar um exemplo. De repente o Estado tem uma dívida de R$100 mil e a Justiça às vezes faz essa restrição num terreno, num bem que
tem um valor aí venal de 5 milhões de reais. Então, a dívida de 5 mil está sendo garantida num imóvel de 5 milhões. Nós poderíamos concentrar todas as dívidas do Estado em determinado imóvel, né? Então, conseguiríamos desimpedir alguns bens, e entre eles seria esse terreno de Parnamirim. Mas, se não for possível esse desimpedimento judicial desse terreno, tem uma área privada que fica próximo ao aeroporto Augusto Severo, e nós poderíamos também trabalhar, e o secretário de Desenvolvimento, Flávio Azevedo, está pesquisando, junto com o seu corpo técnico, a melhor forma de desenvolver esse projeto. Mas nós apresentamos alguns outros projetos para reduzir o ICMS para o mototaxista. Nós sabemos que não na capital, mas em todas as outras cidades, as 166 cidades do estado, existe uma atividade muito comum, que é do mototaxista, né? Então, nós apresentamos um projeto para reduzir a carga tributária, para que ele possa fazer essa aquisição dessa nova motocicleta até 250 cilindradas. Entre outros, né? Nós temos uma atuação muito boa também na parte da pessoa com deficiência, né? Essas questões ligadas à cidadania, e nós também levamos ao governo do estado um projeto para que ele reduza a carga horária da servidora que tem filho deficiente em 2 horas diárias, já que exige um cuidado uma atenção muito maior para o filho com deficiência, né? Então, nada mais justo do que a mãe ter esse tempo para cuidar do seu filho. Deputado Carlos Augusto, conversar um pouquinho a respeito de alguns problemas que têm atingido diretamente a instituição Assembleia. Você, como deputado, porventura poderá dar uma palavra para o nosso telespectador em relação a isso. Nós observamos a grande quantidade de cargos comissionados que foram colocadas no portal da transparência. Já havia um projeto do presidente da casa de a partir de uma iniciativa própria, tornar isso de maneira transparente, né? Dispor exatamente como é que estava a situação da casa, para a partir daí desenvolver alguns cortes e enxugar a máquina pública, como outros poderes estão fazendo. Mas isso também acabou gerando, digamos que, um tiro que saiu pela culatra, né? Para uns, avaliavam que, na verdade, o presidente Ezequiel não deveria ter tomado, por exemplo, essa atitude de divulgar no portal da transparência, porque acabou gerando todo um transtorno. Se foi algo positivo, na verdade, poderia ter trazido algo negativo para a Assembleia. É assim que você avalia, ou, na verdade, foi importante essa iniciativa do presidente porque acabou expondo um problema e apontou-se a solução que já está em andamento? Robson e todos os telespectadores, eu considero o portal da transparência uma grande conquista da Assembleia Legislativa. Eu digo que uma das maiores conquistas nos 180 anos da casa, porque a sociedade passou a acompanhar, através do portal da transparência, todos os servidores da casa, os contratos que a casa tem, e, diferentemente de outros portais da transparência, por exemplo, do estado de Pernambuco, onde o cidadão, para fazer essa consulta, ele tem que fazer um cadastro prévio, tem que colocar alguns dados pessoais, ou o RG, ou o CPF, de repente um e-mail, e o Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ela inovou. O cidadão, inclusive, pode baixar todo o conteúdo do portal e fazer essa análise em casa, ter acesso a todas as informações. Isso é justo, isso respeita um princípio constitucional da publicidade. Eu sou um deputado que recém-chegado na casa, né, e foi uma determinação do presidente Ezequiel, já da nova gestão, a instalação desse portal da transparência. Existia um portal da transparência na casa, só que ele não era alimentado da forma como é hoje, né? E gerou ações de demandas judiciais. Inclusive, a Assembleia, salvo engano, tinha uma decisão favorável à manutenção do antigo portal, e isso foi que eu fiquei sabendo, mas mesmo assim foi instalado o portal da transparência atual, e eu considero o portal da transparência uma grande conquista. E espero que os demais poderes do Estado, os demais municípios, né, então, façam seus portais. Tem a mesma atitude, porque isso é um respeito à publicidade. E com relação ao número de cargos que foram colocados, já houve a efetivação da demissão, né, que foi anunciada pelo presidente Ezequiel, que tomou a iniciativa de publicar isso no portal da transparência. Houve uma revolta popular em relação a isso, e ele já assumiu o compromisso de exonerar uma grande quantidade de cargos. Isso já aconteceu na prática? Como é que ficou? Isso mesmo, nós estamos acompanhando o Diário Oficial e toda a sociedade já acompanhando. Nós vimos que foram
exonerados, eu acho que quase 800, né? Então, a sociedade já pode constatar essa diminuição dos cargos comissionados da Assembleia. Eu também fico indignado com a quantidade de cargos, não é da atual gestão. É bem verdade que desde 2011 essa quantidade de cargos comissionados foi aumentando, então na nova gestão, Ezequiel, a mesa diretora nós já encontramos essa quantidade de cargos comissionados, e um estudo que ele tem feito, isso com o planejamento estratégico que ele desenvolveu, que a equipe técnica da Assembleia desenvolveu um planejamento estratégico, já foram tomadas algumas medidas, e essa medida da redução dos cargos comissionados é um dos tópicos do plano estratégico da Assembleia Legislativa. E isso é muito importante que a sociedade acompanhe, ela cobre, ela faça pressão, porque, como eu falei aqui, é dinheiro público e todas as pessoas devem ter acesso mesmo, isso respeito a um princípio constitucional. O deputado Carlos Augusto é pré-candidato à Prefeitura de Parnamirim? Hoje eu já assumo essa condição de pré-candidato, porque atendo um apelo da população, tenho acompanhado as pesquisas e nós estamos sendo bem avaliados. As pesquisas que são feitas em Parnamirim, todas elas eu recebo com muita humildade e com os pés no chão, Robson, até porque ela reflete o momento atual que nós estamos vivendo, e a leitura que eu faço é que o atual sistema está desgastado, né? Chegou a um limite, já vem 16 anos de uma administração, então já encontra-se um limite e já pede uma alternância de poder, e significa dizer também que nós estamos no caminho certo, nós estamos desenvolvendo atividades na Assembleia que têm sido bem avaliadas pela sociedade parnamirinense, e isso para mim é muito gratificante, mas sei, Robson... O deputado reconhece avanços na administração de Maurício Marques, ou pelo fato de você ser um pré-candidato, você acha que deveria ser totalmente diferente de como Não, eu não hoje? Sou da turma de quanto pior, melhor para apresentar isso aqui. Eu não faço esse estilo, não é o meu estilo não, Robson. Eu reconheço os avanços da administração de Agnello Alves. Agnello colocou o Parnamirim nas trilhas do desenvolvimento. Os primeiros 4 anos de Maurício Marques foram relativamente bons, digamos assim. Maurício tentou dar continuidade ao trabalho que Agnello fez, mas infelizmente não conseguiu. E a minha crítica são nos últimos anos da administração de Maurício, existe um cansaço administrativo, o secretariado também absorveu esse cansaço, alguns já perderam até o compromisso com a sociedade. De que maneira? Nós temos acompanhado notícias através dos órgãos de controle de enriquecimento ilícito, então isso é muito grave, né? Quem, deputado? Eu acompanhei, por exemplo, há poucos dias o secretário de Obras, que está sendo investigado por um patrimônio incompatível. Então, isso é grave, a sociedade está acompanhando essas coisas. Então, por essas questões, nós vamos apresentar um novo projeto de desenvolvimento para a cidade de Parnamirim. Eu sei que não é fácil, porque tem diversos outros pré-candidatos disputando, e existe uma dificuldade de fazer a união desse grupo, mas eu tenho plena convicção de que todas as pessoas que estejam afinadas nesse mesmo diapasão, que querem o desenvolvimento da cidade de Parnamirim, elas vão compreender e nós vamos fazer essa união da oposição e vamos disputar um pleito que também não é fácil. Não achem que a administração, pelo fato de estar desgastada, será um pleito fácil, não. Nós precisamos engajar toda a sociedade, nós precisamos mostrar para a sociedade, porque existe, apesar de ser o novo, nós já iremos apresentar um novo projeto de desenvolvimento, mas existe uma dificuldade de união da oposição, né? Então nós temos que unir essa oposição. Isso pode favorecer a situação. Isso pode favorecer a situação. Nós já acompanhamos isso, por exemplo, na cidade de Ceará-Mirim, que 3 candidatos disputaram a eleição majoritária e a situação se elegeu. Então nós não podemos correr esse risco na cidade de Parnamirim. Temos que, afinal do discurso, temos que mostrar à sociedade um plano de desenvolvimento sustentável, que é o que Parnamirim está precisando. Nós perdemos muito nos últimos tempos. E de maneira muito franca, eu falo nesse ponto, Robson, que nós iremos sim apresentar um projeto para a cidade de Parnamirim. Deputado Carlos Augusto, muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, especialmente esse nosso querido povo de Parnamirim. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o secretário de Obras da Prefeitura de Natal sobre várias obras ao longo de toda a nossa cidade. Mas antes,
eu quero trazer uma mensagem para você que nos acompanha. O Etios, né? Presta atenção. Etios, o Toyota que só traz felicidade para quem dirige, está com taxa zero e som grátis. Aonde, meu amigo? Na Toyolex. Pois é, o Etios Hatch X 1.3 por R$ 41.890 com som grátis e taxa zero. Pois é, aproveite para ter um carro 1.3 completo com padrão Toyota de qualidade com taxa zero. Pois é, fica onde? É muito fácil. Avenida Dão Silveira, 6300 no Pitimbu. Toyolex, aonde você quer chegar. E pedestre, atenção, use sua faixa. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o secretário de Obras da Prefeitura de Natal, Tomás Neto. Até já. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali. E é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Nosso Espaço Cidadão está de volta e agora vamos conversar com Tomás Neto, secretário de Obras da Prefeitura de Natal. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão, secretário. Boa noite, Robson. É um prazer estar aqui e poder prestar informações, ao cidadão natalense. Prazer tê-lo conosco, secretário. E eu gostaria inicialmente de saber quando é que vai ser reinaugurado, vai passar a funcionar o viaduto do Baldo, secretário. Muito bem. Aquilo foi vamos dizer assim, foi um problemaço que nós herdamos no início da administração em 2013. Encontramos o viaduto completamente interditado, não existia projeto de recuperação, apenas um laudo pericial já vencido há mais de um ano. Tivemos que, na época, o doutor Rogério Mariz era o secretário da Prefeitura e, por aconselhamento nosso, ele reformulou, pediu a contratação através do mesmo profissional, o doutor Zé Pereira, para atualizar as informações do laudo. Durante o ano 2013, foi exatamente isso que foi feito. Atualização do laudo pericial, e ele nos apresentou esse laudo no final do ano 2013
e nós visualizamos que o laudo carecia de uma complementação, de uma planilha orçamentária que nos permitisse a recuperação, contratar a recuperação do viaduto. No início de 2014, até meados de maio de 2014, nós recebemos por parte do Dr. Zé Pereira essa planilha orçamentária que importava o valor de R$ 1.790.000. Muito bem, a partir daí desenvolvemos um processo licitatório e a empresa BMB ganhou o processo licitatório em meados de junho e oferecemos a ordem de serviço. Ao mesmo tempo, contratamos o Dr. Zé Pereira para acompanhar a execução e fiscalizar a execução da recuperação do viaduto, já visto que ele havia sido o autor do laudo pericial. Quando a obra iniciou-se, em meados de julho, o Dr. Zé Pereira passou a apresentar soluções diferentes do que havia indicado no laudo pericial. O que havia indicado no laudo pericial era a recuperação da estrutura. Ele estava apresentando obras de reforço estrutural, bastante diferente do que inicialmente indicado. E isso repercutia bastante sobre o projeto de recuperação do viaduto, porque a gente pediu para ele planilhar essa nova solução, e isso levaria o contrato para cerca de quase R$ 3 milhões. Nós não poderíamos, nós tínhamos um contrato vigente de R$ 1.790.000, no máximo você poderia superar esse contrato em 50%, é o que a lei permite, por se tratar de uma restauração. E a 3 milhões não podia. Então, na situação que estava, é impossível a gente adotar essa indicação sua, então nós tivemos o cuidado de recorrer ao autor do projeto original do viaduto Baldo, que é o doutor Hugo Mota, cearense. Nos pedimos a que ele viesse visitar nós, com muita gentileza, veio a Natal, vistoriou o viaduto, sentou com o doutor Zé Pereira, os dois grandes profissionais chegaram ao consenso de que realmente só havia necessidade de recuperação da estrutura. Isso foi tudo tempo perdido, viu? E a gente teve que cerca de 4 a 5 meses só nessas tratativas. E foi reformulado uma nova planilha orçamentária no valor de R$ 2.520.000 para fazer a recuperação. Aí sim, importava em apenas 35% do valor inicialmente contratado, a gente pôde fazer o aditivo e a obra retomada. Decorreu-se o final de ano já de 2014, iniciamos pelo 2015, executando as obras. Conseguimos concluir logo a peça mais complicada que estava no viaduto e mais, vamos dizer, comprometida, que era o canal que passava por debaixo da Avenida Deodoro e por debaixo da Avenida Rio Branco. E hoje o que é que canal falta, de drenagem. Foi tudo recuperado, toda a estrutura de concreto foi recuperada até julho do ano passado. A obra estava pronta. Mas carecia de uma recomendação de Dr. Hugo, que quando a última visita ele nos fez, olha, quando você terminar o viaduto, você vai poder liberar para veículos leves. Você só poderá liberar para veículos pesados se você trocar os aparelhos de apoio, que não estavam nessa primeira contratação. Os aparelhos de apoio nada mais é que peças de neoprene que ficam entre as vigas e pilares de sustentação do viaduto. É o que permite o amortecimento das cargas sobre a estrutura, como também permite a estrutura de concreto, com a variação de temperatura, ela se dilata e se contrai. Então, deslizar uma sobre a outra, para que não tenha que... Se fosse rígido, toraria, quebraria. Então, aquela estrutura, a gente fez um novo processo licitatório para contratar a substituição dos aparelhos de apoio, trocar as juntas de dilatação, que quando você troca o aparelho de apoio, obrigatoriamente você tem que trocar a junta de dilatação, porque ela fissura na hora da troca do aparelho de apoio. E como também fazer o capeamento asfáltico em toda a extensão do viaduto. Isso foi licitado novamente, no valor de R$ 1.200.000, a gente já tinha gasto 2,5, então a obra total vai ficar em 3.700. E eu tenho uma boa notícia para você. A gente conseguiu avançar bastante já, tem 8 pilares já completamente recuperados, dos 22. E nós estamos fazendo, é uma obra muito delicada, de alto risco e muito complexa. É tanto que nós temos um só profissional, que eu conheço, né, especialista nesse assunto, na troca desses aparelhos de apoio. Ele veio de São Paulo, contratado pela empresa vencedora do processo licitatório. Ele sobe lá na estrutura, ele faz a substituição do aparelho, ele macaqueia a estrutura, suspende aquela estrutura, retiram o neoprex danificado e coloca o outro. Logo em seguida, ele troca a junta de dilatação e, por última etapa, é o recapeamento, como lhe falei. E eu acredito piamente que até o final de abril isso vai estar liberado, o viaduto. Isso eu lhe confesso que foi um ganho muito grande para a cidade, porque um esforço muito grande desenvolvido. Essa obra
o custo dela foi toda bancada 100% pela Prefeitura. Então, no momento que a gente está vivendo de crise, como está vivendo, a gente está conseguindo vencer essa etapa para a cidade. É uma obra super importante, o prefeito a elegeu como prioridade para a cidade, daí a razão pela qual a gente está conseguindo vencer todas essas dificuldades. Quero mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores na TV União, Chechel, Rogério, Pedro, Doutor Mário e Damião Potência, pessoal ligado aqui no nosso programa, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso Espaço Cidadão. Pergunta aqui da Maria Rita, que nos acompanha em Ponta Negra, ela gostaria de saber quando vai ser concluída a obra de drenagem da Prefeitura de Natal, de acordo com os problemas que foram apresentados anteriormente. Se a obra de drenagem, se aquela que você está se referindo, é o túnel de drenagem do Acho Arena que é o túnel de drenagem, né? O túnel de drenagem, nós temos essa obra, 87, dos 32 postos de visita, 27 estão concluídos, falta apenas 5. E dos 4,7 quilômetros de túnel, nós já temos 3,8 executados. Então, falta muito pouco para executar. Agora, há uma previsão? Esse muito pouco importa em problemas sérios que ocorreram. Quando nós estávamos fazendo a escavação dos postos de visita do túnel, terminando, vamos dizer assim, começou a haver fuga de material e formar pequenas cavernas a cerca de 10, 15 metros de profundidade. Em São Paulo não teve o cuidado que Natal teve. Houve uma implosão lá em São Paulo há cerca de 2 anos atrás e morreu 17 pessoas num acidente dessa natureza. E a gente foi prudentemente suspendendo a execução da obra, solicitamos do projetista uma indicação para a solução do problema. Eles indicaram fazer injeção de concreto, nada mais com jet grout, injeção de concreto na área para lhe dar a condição de você continuar a escavação do túnel. E nós estamos preparando esse processo, formulou essa proposta, encaminhamos para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica ainda está em análise na Caixa, deverá liberar nos próximos 15 dias. Aí sim, a gente vai licitar essas obras junto com o que falta executar, porque a empresa Queiroz Galvão pediu rescisão do contrato diante da demora em dar a retomada dos serviços, mas a gente deverá licitar não só o jet grout, como a conclusão do túnel, e eu acredito que, piamente, até em meados de dezembro, a gente deve estar com essa obra concluída. Pergunta de César Augusto, que nos acompanha em Lagoa Nova. Segundo ele, a cidade está muito esburacada. Quando é que vocês vão fazer operação tapa-buraco? Muito bem. A cidade, na realidade, está muito esburacada, deve-se muito às obras de esgotamento sanitário em nossa cidade. Lamentavelmente, essa buraqueira que está vista na cidade é promovida pelas obras de saneamento, que já era se esperar, e a recuperação dessa buraqueira estava, de certa forma, sendo mal executada. Nós já nos reunimos por 3 vezes com a CAERN, e a CAERN, graças a Deus, tem um corpo técnico muito bom, chamou a atenção das empresas prestadoras de serviço dela e estão fazendo as correções devidas. E a gente está conseguindo também avançar em outras áreas de Natal, principalmente no recapeamento asfáltico. A gente já conseguiu finalizar a estucena do trecho da divisa de Parnamirim até a Avenida das Alagoas, está completamente nova, recapeada. Ainda vamos prosseguir da Avenida das Alagoas até Roberto Freire. Fizemos a Nascimento de Castro, fizemos a própria Avenida das Alagoas, fizemos diversas avenidas de recapeamento asfáltico. E vamos dar prosseguimento. Toda a Avenida da Praia, da Orla da Praia, foi recapeada. Vamos recapear também a Orla de Ponta Negra, né? Isso está previsto dentro do recurso que conseguimos junto ao Ministério do Turismo, o prefeito conseguiu, para recapearmos 18 avenidas. Já estamos com 12 concluídas, falta apenas 6 e vamos, se Deus quiser, nos próximos 60 dias, dar conclusão a esse serviço. Pergunta do Jefferson do Planalto. Quando as ruas do Planalto serão calçadas? Olha, o Planalto, nós temos um projeto que foi apresentado há cerca de 2 anos atrás ao governo federal, junto com o Saneamento Integrado da Zona Norte. O Saneamento Integrado da Zona Norte é um projeto que é a continuação do Nossa Senhora da Apresentação. Contempla 400 ruas, enquanto no Planalto o saneamento integrado é 125 milhões e no Planalto eu preciso de 75 milhões para fazer drenagem e pavimentação do Planalto. Como se trata de uma obra de grande volume de recursos, nós temos que ter a parceria. A Prefeitura sozinha não consegue montar uma obra de 75 milhões. Nós lançamos por 2 vezes já a proposta do Ministério das Cidades. Apresentamos no governo federal
E o governo federal nos indicou para que o próximo ano nos reapresentasse, até porque a gente pretende fazer o saneamento integrado ainda este ano, espero que isso aconteça. O governo federal nos sinalizou que a partir de junho deverá dar ordem no início do empreendimento. Todos os projetos já estão aprovados junto à Caixa Econômica Federal. Quando a gente finalizar o saneamento integrado na Zona Norte, é assim, a gente parte para o Planalto, se Deus quiser, com a parceria do governo federal. Participação do Maurício. Qual a previsão do término da lagoa por trás do ABC e do calçamento? Essa obra é da Vila de Ponta Negra, foi uma obra que foi iniciada na gestão passada do governo Carlos Eduardo e na gestão de Carlos Eduardo, e a gente infelizmente não conseguiu concluir em 4 anos que passou, ficou faltando apenas 9 ruas. A gente está concluindo agora e até o final de abril, início de maio, a gente está com essa obra completamente concluída. Pergunta da Milena, que está nos acompanhando aqui no Sanvale. Ela gostaria de saber quando será saneado e calçado o Sanvale. O Parque das Colinas e Sanvale são 2 loteamentos vizinhos. Parque das Colinas também, Isso, né? Eu sou inclusive morador... pagam dos IPTUs mais caros da cidade. Eu sou morador da rua João Alves Flor, no Parque das Colinas. Quando eu saio de casa, eu mergulho dentro de uma lagoa na época de chuva. Ou senão, no verão, eu respiro muita poeira. Todo o pessoal do Parque das Colinas e Sanvale, como também lá do Sanvale, passa por isso. E eu tenho uma boa notícia para nós que moramos lá. É que o DENIT vai fazer a obra, está em execução a obra de drenagem na marginal da BR-101. E pediu a parceria por parte da Prefeitura da doação do terreno na São Exupéry, um terreno bem grande que é da Prefeitura, que vai permitir eles fazer a lagoa lá, a lagoa de drenagem, que vai receber todas as águas do Parque das Colinas e Sanvale. É uma grande área que tem lá. Vai servir além da drenagem da BR, que é uma obra federal do DENIT, vai servir para a drenagem DENIT vai servir do Parque das Colinas e Sanvale. Então, é um túnel pelo processo não destrutivo. E é o governo do Estado que vai fazer o saneamento, como já está fazendo? O saneamento já está contratado pelo governo do Estado, até porque não adiantava a gente fazer drenagem e pavimentação se não tivesse o saneamento. Agora, uma curiosidade, por que não começou primeiro lá, não sei se existe algum tipo de cronograma que justifica, já que lá não tem calçamento nem asfalto. Teoricamente seria mais fácil. Isso. A CAERN já nos avisou que ainda no início do próximo ano deverá estar iniciando todo o saneamento do Parque da Zona do Sanvale. É o que vai nos permitir fazer a pavimentação e a drenagem, associado com esse túnel de drenagem do DENIT que está em execução. Isso vai nos facilitar bastante. Então vai ter tubulação do saneamento passando e outra tubulação de água, é isso? De água. Não, uma de drenagem, outra do esgoto, outra de abastecimento d'água, que é nova, porque a rede de lá é toda em cimentamento, vai ser trocada por PVC, para não acontecer o que está ocorrendo em Natal. Então e todo vai mexer muito com Sanvale e Parque das Colinas. Com certeza. Vai ser muito esburacada as ruas, mas elas já são esburacadas. Né? Pelo menos está no barro, né? Está no barro, então o custo vai ser menor, vamos dizer assim. Não vai precisar destruir nenhuma pavimentação para você implantar. Você vai primeiro oferecer toda a infraestrutura abaixo da terra, para logo em seguida você fazer a pavimentação. Que é o correto, né? Se antigamente as cidades tivessem sido planejadas, a gente não precisaria estar cavando toda a cidade do Natal hoje, como o governo está fazendo, e gerando esse transtorno. Agora, tem um agravante nisso aí tudo, viu, Robson? É que o projeto de esgotamento sanitário da cidade de Natal em andamento, até hoje está faltando a definição das lagoas. A CAERN precisa encontrar essas áreas para fazer as lagoas de tratamento. Secretário Tomás Neto, o tempo passa rápido. Muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Eu que agradeço, Robson. É um prazer estar de volta aqui. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Uma excelente semana para você que nos acompanha. Grande abraço e até segunda-feira de volta com o nosso Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá.